Amém. Boa noite a todos. Peço que vocês abram suas Bíblias em João capítulo 10. O Evangelho segundo João, no capítulo 10. João 10. Peço que vocês me acompanhem na leitura com atenção, para que não precisemos retomar as leituras e também facilita a compreensão da explanação, né? Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Vamos lá. João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que texto! Riquíssimo, complexo. Mas Deus nos dará graça, nós poderemos extrair daqui lições preciosas. Vamos orar? Pai Santo, estamos diante de um texto, temos proposto o estudo de um trecho da Tua Palavra muito conhecido, muito valioso. Senhor, nosso intuito não é vangloriarmos por um entendimento bíblico, teológico, teórico. Nosso intuito não é vir aqui celebrar uma superioridade em relação a alguém ou a pessoas. Não nos deixe cair nesse engano de estarmos satisfeitos apenas com o entendimento da palavra. Claro, esse é a nossa ferramenta, entendermos a Tua palavra. Mas a nossa expectativa real reside na esperança de que o Teu Espírito agirá por meio da Tua palavra. Essa é a nossa expectativa. Nós estamos como um deserto seco e árido. Nós estamos como ovelhas dispersas. Nós estamos confusos e como pessoas que estão na escuridão, sem rumo. Os dias são maus, são difíceis. E, ó Deus, há tanta confusão, há tantos obstáculos. Pai, tem misericórdia de todos que estão aqui te buscando.
Mesmo aqueles que estão aqui te buscando pelo motivo errado, transforma-os. Mesmo, Senhor, nós que estamos aqui sem fé, dá-nos fé. Mesmo nós que estamos aqui desanimados, nos anima, nos traz vigor pela Tua palavra. Porque nós estamos buscando não um homem, mas Jesus, o nosso bom pastor. Então apacenta as Tuas ovelhas nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém. Chegamos na última mensagem da série Quem é Jesus? Foi apenas um vislumbre, né? 4 mensagens só. Foi apenas um ensaio. Só para você ter um gostinho aí do que diz o Evangelho de João. Para despertar em você, talvez, curiosidade, ânimo de investigar mais a fundo outros textos, o livro inteiro, conforme nós podemos experimentar. Até aqui nós vimos que Jesus, quem é Ele? Ele é aquele que satisfaz por completo os nossos anseios, porque somos seres criados com necessidades. Esse é o resumo do ser humano. Seres com necessidades de comida, necessidades sentimentais, necessidades sociais, até sexuais. Nós somos seres de necessidades inúmeras. E tudo nós podemos obter a saciedade na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte de água viva. Nós aprendemos também quem é Jesus. Jesus também é aquele que soluciona o nosso maior problema, a nossa salvação. Jesus é a resposta e a solução de Deus para o nosso maior problema, que é a nossa perdição, é o nosso afastamento de Deus. E Jesus é essa solução, a única solução, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. No último estudo nós vimos quem é Jesus. Jesus é a única verdade, a verdade absoluta, é a verdade revelada de Deus, encarnado. Ele é, e Ele tem em si mesmo todas as instruções e explicações que nós precisamos para viver e chegar à vida eterna. Encontra-se em Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Hoje nós vamos ver que para um mundo sem referência, para um mundo perdido, um mundo que não tem líderes, um mundo que está disperso, uma igreja, um contexto religioso que possui vários e inúmeros homens e líderes, cada um levando suas ovelhas para um lado. Nesse mundo confuso, nesse contexto de tantos homens e líderes, nós vamos ver que existe um, que é o bom pastor, que é o pastor enviado por Deus para reunir novamente e cuidar novamente desse rebanho. Jesus, o bom pastor. É o capítulo 10 de João. E novamente, nós vemos um contexto muito parecido com os demais textos. Nós vamos ver, se você recapitular, você já deve ter ouvido essa história. Ali no capítulo 9, nós temos, em todo o capítulo, uma narrativa que girou em torno da cura de um cego. Esse cego, ele era conhecido por todos. Todo mundo sabia que ele era cego. Porque naquela época o cego ele vivia de mendigância. Ele mendigava. Ele sobrevivia com a ajuda do próximo. Então ele era muito conhecido por estar ali no contexto
das sinagogas, do templo, pedindo esmolas. E esse cego teve um encontro maravilhoso com Jesus. Um cego de nascença. De forma que esse milagre aconteceu num sábado. Esse cego, orientado por Cristo, ele foi orientado por Cristo a não revelar aquela cura. Ele na verdade desobedece Jesus e se apresenta diante das pessoas, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, e mostra que ele foi curado, e revela o milagre, conta o que aconteceu. Aqueles homens ali, os judeus, os fariseus, sacerdotes, eles ficam indignados. Eles não recebem bem o milagre. Eles não recebem bem aquele testemunho. Porque eles já estavam por aqui com Jesus, ó. Eles já não aguentavam mais Jesus. Até aqui, eles já tiveram um monte de discussão, embates com Jesus. E na hora que aquele cego chega e diz: eu, um cego de nascença, vocês sabem o meu estado até aqui, estou enxergando, fui curado por Jesus. Eles, não é possível. Eles não recebem bem. Só que eles não tinham como refutar o milagre. Então eles começam a criticar Jesus por ter feito o milagre no sábado. Eles começam a acusar Jesus de cometer um pecado, de estar violando a lei do descanso no sábado. Essa é a discussão até o final do capítulo 9. Jesus, no capítulo 9, ao ouvir a acusação daqueles homens, vai chamar eles de cegos. Sabe, na verdade, são vocês os cegos. Porque vocês não entendem nem o sábado e vocês não entendem nem o que aconteceu. Não é porque o sábado é feito para descansar das outras atividades que nós não podemos fazer o bem no sábado. Que o judeu que estava proibido de fazer algo bom. A lei de Moisés não proibia um milagre aos sábados. Além disso, eles eram cegos, porque eles não viam que aquele milagre estava revelando que Jesus era o Messias. Era algo bom, era algo proveitoso, era algo para a glória de Deus. Então Jesus acaba falando: os cegos dessa história são vocês. O capítulo 10 é um discurso de Jesus para a multidão, na frente dos fariseus, dos escribas, dos perseguidores de Jesus. É um discurso que Jesus faz na frente deles, mas para as pessoas, para a multidão que estava ali naquela cena. Jesus vai, diante de tudo aquilo que aconteceu, daquela falsa acusação, daquela cegueira daqueles líderes religiosos, Jesus vai se dirigir ao povo e vai trazer um sermão para aquele povo, para falar dos líderes religiosos da época. Veja a ousadia de Jesus. Esse texto, ele é muito forte. E ele, você vai perceber que vai ser um dos últimos fatos e últimas discussões entre Jesus e os fariseus, porque a partir daqui começa-se um plano mais forte para matar Jesus. Diante dessa acusação que Jesus vai trazer. Os fariseus, e aí eu coloco várias categorias: fariseus, saduceus, escribas. Esse monte de nome são cargos, são posições, para você entender de maneira resumida, são posições de liderança religiosa no contexto do judaísmo. São pessoas que estavam à frente do judaísmo e que eram vistas como a esperança religiosa. Para você ter uma noção, vamos falar só do fariseu. Quem era o fariseu? Que a gente fala tanto do fariseu, né? Parece que
ele era tão mal visto, como que ele era aceito? Como que ele convivia ali com aquelas pessoas? Na verdade, o fariseu ele era muito bem visto pelo povo de Israel. O fariseu era muito bem visto pelo povo judeu. A história do povo judeu é a seguinte: eles caíam em idolatria, Deus ia lá e castigava. Eles voltavam depois de um tempo, caíam em idolatria, e eles vinham e castigavam. Deus vinha e castigava. Idolatria, castigo. Idolatria, castigo. A história do judeu é essa. Sabe por que os fariseus surgiram? Eles surgiram como um grupo de pessoas para impedir a desobediência e a idolatria no meio do povo. Eles surgiram com uma boa intenção de fazer com que o povo de Israel não mais caíssem em uma onda de desobediência que gerasse novamente castigo, juízo. E eles abraçaram essa função e eles assumiram uma posição de liderança. Alguns séculos antes de Cristo, eles já começavam a fazer isso. E eles cobravam as pessoas: vocês estão se desviando, nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos permanecer retos, santos, obedientes à lei. Uma excelente missão, uma boa intenção. Mas isso com o tempo foi se perdendo. E isso foi virando uma tradição, e aqueles homens que se tornavam fariseus começavam a usar aquilo como uma forma de adquirir um privilégio, uma posição social, ser servido, ser admirado, ser elogiado, se aparecer, estar acima dos outros. Com o passar do tempo, o farisaísmo virou isso. Status social, forma de ganhar alguma coisa do povo, pelas orações que faziam, pelo dinheiro que eles cobravam para fazer e atender os pobres, as viúvas, para receber algo em troca daquela função tão bem vista. Essa era a relação dos fariseus. E quando Jesus vem e começa a desconstruir tudo o que eles estavam fazendo, qual é a reação normal? Precisamos acabar com esse homem. Precisamos matá-lo. Porque ele está ameaçando as nossas relações religiosas. Só que eles mal perceberam. Eles mal puderam entender que na posição de pastores que eles ocupavam, eles acabaram caindo naquela profecia de Ezequiel. Maus pastores, que apacentavam a si mesmos, ou seja, tudo o que eles faziam era para benefício próprio, usando a religião. E na verdade o povo estava jogado, estava esquecido, como ovelhas que não têm pastor. E Jesus então vai fazer um discurso. Além de falar esses líderes religiosos, a gente pode até apontar para as cadeiras de hoje, né? Tem muita igreja que tem esse costume de colocar todos os pastores em cima e um monte de pastor assim rodeado. Esses homens que pastoreiam vocês, eles são os maus pastores de Ezequiel 34, porque eles chupam até o osso de vocês. Mas eu sou o bom pastor de Ezequiel 34. Esse é o intuito do discurso de Jesus. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor. Mas ele também, além de usar uma profecia, que aqui a gente leu no início do culto, ele vai usar um contexto da época muito fácil de se entender o que ele estava querendo dizer, e que se encaixava muito bem naquela realidade, e que eles entenderiam fácil a comparação e aprenderiam o que Jesus estava querendo dizer, que era a relação pastoril, a relação de um pastor, das suas ovelhas, suas atividades pastoris. E eu quero aqui passar rapidamente esse contexto. Existia naquela época uma grande gama de pastores. A economia girava em torno ou de plantação ou da criação de animais, agropecuária.
Então existia muita criação de ovelhas, né? Para o corte da lã, para a carne, enfim, várias utilidades. Então existiam lugares específicos em que as ovelhas dormiam e lugares específicos que elas iam comer os pastos. Então você tinha a figura dos apriscos, o curral, onde ficavam ali. Em algum outro lugar, um lugar onde havia pastos. Então, os pastores da época, donos de ovelhas, ou funcionários de alguém, eles guardavam suas ovelhas num aprisco, num curral. Vários pastores guardavam suas ovelhas naquele mesmo aprisco. E para levá-las ao pasto, esse pastor chegava nesse aprisco, que tinha um porteiro, uma pessoa que tomava conta, que conhecia quem eram os pastores. Então esse pastor chegava na porta, diante do porteiro, entrava com toda a liberdade, porque ele era alguém que era dono de ovelhas ali, mas as ovelhas estavam todas misturadas, de vários pastores. Aquele pastor chegava diante daquele aprisco, e para chamar as suas ovelhas, ele emitia um som, um chamado específico. E a relação entre pastor e ovelha era tão íntima, que as ovelhas daquele pastor somente vinham até ele, e as ovelhas de outros pastores ficavam lá. Esse homem pegava, levava suas ovelhas ao pasto, dava alimento a elas e trazia de volta. De vez em quando, era preciso contratar uma pessoa que não era pastor, que é o chamado mercenário. É alguém que recebia para lá no pasto cuidar da ovelha enquanto o pastor não estava. Esse mercenário, ele recebia para estar ali. E quando chegava a ameaça, como as ovelhas não eram dele, geralmente ele não enfrentava o lobo, o leão, não. Ele era um mercenário. Ele fugia e geralmente deixava as ovelhas morrerem. Essa é a relação mais ou menos que tem nessa atividade pastoril. Jesus vai usar esse contexto para eles entenderem bem quem eram aqueles homens, aqueles líderes e pastores da época, e quem era Jesus. Vamos entender então. Esse texto se divide em duas partes. Primeiramente, verso 1 a 6 é a parábola. Jesus conta a parábola dessa relação. Versos 7 a 18, Jesus vai explicar e aplicar essa parábola mais a fundo. Jesus vai pegar vários desses elementos que eu falei. Ora ele vai se portar e vai dizer que ele é a porta das ovelhas. Ora ele vai dizer que é o próprio bom pastor. Enfim, ele vai se comparar muito em toda essa relação. Não é uma historinha bem contada. Muitas vezes Jesus ao mesmo tempo é a porta, é o bom pastor, mas ele vai pegar toda essa relação e vai trazer essas lições. E basicamente esse texto vai trazer dois ensinos. Por que os falsos profetas são ilegítimos, não são de Deus. E do outro lado, porque Jesus é o legítimo bom pastor, é o pastor enviado por Deus. Vai estar um pouco misturado aqui no texto. Vai estar um pouco, ora falando do mau pastor, ora falando do bom pastor. Então, didaticamente, nós vamos dividir a mensagem em duas partes. Primeiro, nós vamos extrair desse texto tudo que se fala do mau pastor, do falso pastor. Numa segunda parte, nós vamos extrair tudo o que fala de Jesus como sendo esse bom pastor. Acho que de maneira didática vamos entender assim melhor. Então vamos para o que o texto fala, as características dos falsos pastores. A ideia geral da parábola ao falar de falso pastor é que eles são ilegítimos. Eles não são legítimos, eles não vêm de Deus. Eles não são usados por Deus. Eles não fazem parte da verdadeira religião. Eles não fazem parte do evangelho.
É a ideia central que Jesus quer falar sobre aqueles homens. É o que nós vamos ver no verso 1. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Lembre da comparação? Todo aquele que é o pastor dono da ovelha, onde que ele vai? Por onde ele entra no aprisco? Pela porta. Ele se apresenta ao porteiro, o porteiro reconhece quem ele é, ele entra. Mas alguém que vai fazer alguma coisa errada, que não é dono das ovelhas, por onde que ele entra? Ele tem que entrar por onde? Pelo muro. Ele tem que pular o muro. Ele tem que pular a cerca. Ele tem que fraudar. Ele tem que entrar de uma maneira não legítima. Ele tem que fazer algo para atingir seus objetivos diferente daquilo que o pastor legítimo faz. Porque ele é falso. Porque ele é enganador. Ele não entra pela porta. Ele pula o muro, ele pula a cerca. A ideia que Jesus quer mostrar é essa: falsos pastores são ilegítimos. Eles fraudam, eles estão longe do objetivo e da vontade de Deus. E nós vamos destacar motivos que eles são então ilegítimos. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos vieram antes de mim significa todos quantos vieram e se apresentaram como a solução e se portaram diante do povo como quase um Messias, eles são ilegítimos. Os falsos pastores que vieram antes de mim, vieram e são falsos porque eles não são eu. Eles são falsos e vieram antes de mim. E eles são ladrões. A relação que Jesus está querendo dizer é a seguinte: esses que vieram e não vieram em meu nome, com alguma proposta diferente daquela que eu tenho, são ladrões e salteadores. Todos quantos estão em desacordo comigo, são ladrões e salteadores. Não é uma questão só de Jesus estar falando aqui, vieram no tempo diferente de mim. Ele está querendo dizer, vieram e não têm a mesma proposta que eu. É o caso desses homens, fariseus, saduceus, que têm objetivos diferentes, que têm o objetivo de manter uma estrutura religiosa, manter uma indústria religiosa, manter um esquema religioso. Esse era o intuito dos fariseus. Vindo antes de mim e com uma proposta diferente, eles são falsos, eles são ladrões, eles são salteadores. A primeira característica de um falso pastor é essa: é batalhar por uma proposta que não seja a proposta de Cristo, seja lá qual for. Uma proposta que não tem um conteúdo, uma mensagem como a mensagem de Cristo, é um falso pastor. Aqueles que vêm e têm uma proposta cujo objetivo é diferente de Cristo, é um falso pastor. O falso pastor, em resumo, a primeira característica dele, ele é oposto a Cristo, à sua mensagem e ao seu objetivo. É o oposto. Ele vem numa roupa religiosa, ele vem num contexto talvez até de uma igreja boa, ele está até inserido em um contexto de boas intenções, de uma palavra que lisonjeia, que chama atenção. A proposta dele, humanamente falando, é interessante, é cheia de atrações, é aveludada,
A voz é agradável, o ambiente é gostoso, o intuito é muito legal. Mas se é oposto ao que Cristo diz, não importa. É um falso pastor. E aqui, quando eu disser falso pastor, eu não quero que você pense só numa figura de pastor de igreja. Eu quero que você pense na figura de alguém que se levanta, que se coloca em um status de liderança, um status de representação, e vai discursar, e vai conduzir pessoas. E aí eu quero que você também tenha em mente pessoas e vertentes filosóficas, vertentes de pensamento que não estão em igrejas, mas estão no mundo. Políticas, sociais, de ética. Todos esses são pastores, pessoas que estão à frente, pessoas que estão liderando um movimento, liderando uma filosofia, liderando uma mensagem. Não é só o pastor que está dentro de uma igreja. Se você ficar olhando como falso pastor só aqueles que estão dentro de uma igreja, os outros vão entrar e você nem vai perceber. É tudo quanto está lá fora ou dentro de uma igreja que é oposto a Jesus, que não tem o mesmo objetivo de Cristo, que prega uma mensagem diferente, ainda que seja agradável. Como você identifica um falso pastor já de cara? Quando ele está em contradição com Cristo. Mas para isso você precisa saber o que Cristo quer então. Qual é a mensagem de Cristo? A ovelha de Cristo não é aquela que segue e ouve a sua voz? Como você conhecerá o que é falso ou legítimo se você não conhece a voz de Cristo? Se você não conhece a proposta de Cristo? Aí está a primeira dificuldade. Aí está o primeiro motivo, porque muitos facilmente são enganados por falsos pastores. Por isso que muitos são facilmente encantados pela proposta do mundo, pela proposta de pessoas que estão à frente de movimentos, religiosos ou não, porque não conhecem a voz do verdadeiro pastor. Então elas vão atrás da voz de falsos pastores. Outra característica de falso pastor, nós encontramos ainda no verso 8. Está ligado com o que eu já disse. Parte B do verso 8. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Jesus está falando, vieram pessoas e pastores antes de mim, com propostas contraditórias, com objetivos errados. O falso pastor é aquele que não está em acordo comigo, mas as verdadeiras ovelhas não ouviram a voz dela, ou a voz deles. A segunda característica de um falso pastor é que ele é seguido por falsas ovelhas. Falsas ovelhas. O público do falso pastor diz exatamente a respeito de quem é esse pastor. É por isso que um verdadeiro pastor, agora falando até de maneira eclesiástica, um pastor de igreja que prega a verdade, que não está preocupado com o que os ouvintes vão achar, ele não tem muitas ovelhas. Ele não é muito popular. Ele não é muito querido. Ele não é muito seguido. Ele é criticado, ele é apedrejado. E talvez vai ser um dos primeiros a serem martirizados. Agora, geralmente, os falsos pastores, eles são seguidos por multidões. E eles são seguidos por multidões dentro da igreja, fora da igreja. Eles são queridos, eles são amados, porque a proposta deles é maravilhosa. A proposta deles é agradável, atinge o que eu quero, coincide com o que me agrada.
Então esse cara, ele é gente boa. Então esse cara, ele está dentro daquilo que o mundo quer. Então ele deve ser seguido, ele deve ser admirado. E ele está repleto então ao seu redor de falsas ovelhas, que as ovelhas verdadeiras não seguem ele. Falsas ovelhas. Terceira característica no texto sobre o falso pastor, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Tem aqui. Aí você vai falar para mim, nossa, mas aí não está falando de Satanás? Não é do diabo que está falando aí, não? Que o diabo vem para roubar, matar e destruir? Não, no contexto dessa passagem, não. Está falando dos falsos pastores. O objetivo de um falso pastor é claramente obter uma vantagem em detrimento das suas ovelhas. É extrair algo das suas ovelhas. As ovelhas têm alguma coisa que lhes agrada e que eles cobiçam. E nós podemos dividir em duas grandes partes, ou separar em grandes dois objetivos de falsos pastores. Eles sempre querem extrair da ovelha alguma coisa. Eles sempre estão interessados em lucrar com a ovelha. E eu divido em dois aspectos. Primeiro, o que é muito comum e óbvio, é o dinheiro. Isso é muito comum nos dias de hoje. E eu não estou falando só daquele que pede diretamente, mas eu estou falando daqueles que fazem de tudo para manter o império, para manterem status, para que os lucros continuem rendendo, mesmo que não seja pedindo diretamente o dízimo. Pastores, líderes, pessoas que estão à frente de movimentos para se enriquecerem pelo dízimo, pelas ofertas, pelo salário alto, para manter esse salário alto. Então eu não posso pregar, nem tudo eu posso pregar para as minhas ovelhas, vai que elas vão embora, meu salário cai. Ou estão preocupadas em vender livros, cursos, isso, aquilo outro, e show, e CD, e DVD, e eu preciso manter um público, eu preciso extrair, mesmo que vendendo um produto, eu preciso ganhar dinheiro. E são pessoas que estão crescendo. É só você ver na política, por exemplo. Aqueles que são de movimento de esquerda, por exemplo, que pregam e defendem a repartição igualitária de renda, e disso e daquilo, e contra a iniciativa privada. Vai olhar a vida desses líderes do movimento de esquerda, como eles são ricos, porque vendem cursos, fazem palestras, são milionários. Pede para eles distribuir a renda deles com os pobres. São falsos, querem dinheiro, querem o capital, na verdade são capitalistas. Quem nunca ouviu aquela expressão? Diz que é comunista de iPhone, de Nike, que come no McDonald's. São falsos, são ilegítimos, querem dinheiro. Mas também tem aqueles que até não estão muito preocupados com dinheiro. Mas existem falsos pastores que têm ganância por poder. Não querem tanto assim o dinheiro das ovelhas, mas querem que elas sejam submissas, querem que elas sejam dependentes dele. Uma dependência emocional, uma dependência de ser seguido, de ser aplaudido, de ser ovacionado, de estar sempre no hype, né? Como se diz por aí, em alta. É a fome dos falsos pastores. Eles querem algo das ovelhas, seja dinheiro ou seja submissão.
admiração. E invariavelmente vai cair em uma dessas duas coisas. Mas existe uma quarta característica que é complementar a isso que eu falei. Eles não só apenas estão interessados em alguma coisa, mas como diz os versos 12 e 13, eles não estão dispostos a dar nada, oferecer nada para as ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele é mercenário, ele está ali para extrair algo de seu interesse. Mas enquanto ou quando ocorrer uma situação em que ele tem que se sacrificar para beneficiar a ovelha, ele foge, ele se omite, ele é mercenário, ele faz enquanto está lucrando, enquanto não lucra, tchau. Essa é a realidade dos falsos pastores, dos falsos líderes, dos falsos ensinadores, daqueles que estão à frente de movimentos religiosos ou não, e estão conduzindo pessoas, estão ensinando pessoas a seguirem alguma coisa, e no final das contas, por serem ilegítimos, eles estão atrás ou de dinheiro ou de submissão. Se você pegar Hitler, ele não estava tanto atrás de dinheiro, ele queria submissão. Ele queria poder, ele queria subjugar. É o protótipo de um falso pastor, um falso líder. E multidões seguiram ele. E mataram em nome de Hitler. Mas na hora de pagar o preço, na hora de fazer algo por seus seguidores, eles fogem. Eles não estão lá. Eles não se oferecem. Eles não se sacrificam. Eles não dão nada de si, eles não abrem mão de 1 centavo, de 1 minuto do seu tempo. Eles não fazem nada. Eles não resgatam. É tudo teatro, é tudo fingimento. Essa é a realidade, inclusive, da teologia da prosperidade, do neopentecostalismo. São pessoas que prometem, mas é tudo farsa, é tudo teatro. Eles estão em seus jatos, eles estão em seus iates, eles estão em suas mansões, e na hora de pagar o preço, não pagam. Dizem ter o poder da cura, mas não estão nos hospitais curando pessoas com Covid. Dizem ter o poder da cura, mas nem os seus irmãos eles conseguem curar, e eles morrem. Mas estão gordos, fartos daquilo que roubaram de suas ovelhas. São opostos de Cristo em relação à mensagem, o objetivo. São seguidos por falsas ovelhas, querem tirar proveito das ovelhas e não estão dispostos a se sacrificar. Esses são os falsos pastores. Existe uma grande chance de você estar caindo na lábia, caindo no conto da sereia, e estar seguindo uma pessoa dessa. O prejuízo não é só você dar dinheiro. O prejuízo não é financeiro. O prejuízo não é que você está respeitando alguém que não merece. Não é isso. É que você está seguindo alguém que fala contra Jesus e está deixando de seguir a verdade, está seguindo a mentira. Mas e as características do bom pastor? Quais são? São as características de Cristo. E o texto vai dizer exatamente o oposto do que disse sobre os falsos pastores. Versos 2 a 5, nós vamos ver o oposto do verdadeiro pastor. Olha o que diz o verso 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
O bom pastor entra pela porta. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Na parábola, na primeira parte que conta-se a parábola, Jesus está se opondo completamente aos fariseus. A ideia central é que ele é legítimo, ele é verdadeiro, ele não tem o que esconder, ele vem cumprir o propósito de Deus. Então o porteiro abre a porta para ele, e ele acompanha as suas ovelhas o ouvem, o seguem, e ele alimenta as suas ovelhas. E aí o texto vai continuar da mesma forma, mostrando por que Jesus é, em oposição aos outros, o verdadeiro bom pastor. A primeira característica que faz de Jesus o bom pastor, e legítimo e verdadeiro, está no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, Jesus é o verdadeiro bom pastor. Jesus é aquele em quem você pode confiar. Jesus é aquele que é a minoria, que é o único, está isolado. Ele está falando muita coisa em oposição do que os outros estão falando. Ele é uma voz solitária. O discurso dele é o oposto do mundo, daquilo que se agrada. O discurso de Jesus não agrada muitas pessoas, não traz muita satisfação naquilo que nós queríamos ouvir. Mas existe uma verdade, e quem disse isso não sou eu, mas é Deus Pai. Quem entra por Jesus será salvo. Significa dizer que Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que merece a nossa credibilidade. O que Jesus estabeleceu, sua mensagem, seus objetivos, a sua dura palavra, a sua confrontadora palavra é digna de crédito por nós. Por quê? Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que Deus deu a credencial. Ele é aquele que os seus seguidores serão aceitos por Deus. Então, isso significa que, se você é alguém que procura de alguma forma agradar a Deus, você está em busca da verdade de Deus, você está em busca de obter a salvação garantida, selada, autêntica, você precisa parar de ouvir todas as outras vozes. Você precisa fechar todas as outras portas. Você precisa ouvir somente uma pessoa: Jesus Cristo. Porque Ele é aquele que entra com legitimidade no aprisco, cumprimenta o porteiro: ô, seu José, estou aqui hoje novamente para pegar as minhas ovelhas, posso entrar? Pode entrar. Porque Jesus é o único que tem legitimidade diante de Deus. Significa dizer que quando você não ouve Jesus, quando você não acata, você não se submete, você não o segue como ovelha dele, você está seguindo falsos pastores ilegítimos. Você está seguindo pessoas, líderes. Você está seguindo homens, mulheres, pessoas que estão à frente de algum movimento que te agrada, que te
traz algum benefício que você acha que vai te beneficiar, mas você está fechando os olhos e a porta. Você está deixando de seguir aquele que é o mais importante. Não deixe de seguir a Jesus porque Ele não diz o que você não gosta, porque a proposta dele é dura, muitas vezes, porque a proposta de Jesus sim, muitas vezes é contrária aos nossos interesses. A proposta de Jesus, deixe de me dar alguns exemplos, de vez em quando é passar necessidade, é sim de vez em quando, mesmo você sendo fiel, sentir falta de alguma coisa, ser injustiçado. Seguir Jesus muitas vezes é sim ser perseguido, ser minoria, ser rejeitado, ser abandonado. Seguir Jesus muitas vezes é sim não receber uma resposta favorável das orações, porque não é o melhor para nós. Seguir Jesus é sim abrir mão daquilo que você gosta, algumas coisas que você gosta, que são pecado. Não deixe de seguir Jesus, porque Ele não agrada às suas propostas, mas passe a seguir Jesus com toda a confiança, porque Ele é o bom pastor, porque ele é legítimo, e você não vai entender muito bem os caminhos pelos quais Ele vai te levar, você não vai compreender muito bem as veredas que Ele está te levando, mas saiba de uma coisa: no final dessa vereda um pouco confusa, existe um pasto verdejante, que Ele vai te beneficiar. Ele não está te levando nessas veredas tortuosas, momentâneas, para tirar algo de você como os demais, mas no final dessa vereda tem sim um pasto verdinho, maravilhoso, porque Ele é bom, porque Ele é o nosso bom pastor. As ovelhas que o seguem encontram verdadeira vida, é o que diz o verso 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. É mais ou menos isso que eu já disse. É Jesus nos conduzindo, não para se beneficiar, mas é porque Ele está nos servindo, é porque Ele está vindo até nós cumprir uma missão. Muitas vezes tirar a nossa cegueira, muitas vezes fazer aquilo que nós, ao contrário de que nós achamos. Ele está operando em nós uma obra benéfica, satisfatória, porque todo aquele que entra por Ele, que o segue, é beneficiado. É beneficiado. Encontra alimento, encontra nutrição. Esse é o nosso bom pastor. Mas se você seguir pessoas, se você seguir homens, movimentos, deixe-me dizer, se você quiser agradar vertentes sociais, se você quiser agradar e estar de acordo com o que a multidão, com o que outros líderes querem, que são contrários a Cristo, saiba, a proposta de início é muito boa, as veredas são bonitas, mas no fim não existe pastagem. A vereda é linda, Satanás mostra para você um caminho maravilhoso, muito bonito, com árvores verdes, mas não é ali que você vai pastar. Ele está te levando por meio desses falsos pastores, ele está te levando para o vale da sombra da morte. Ele está te levando para um lugar escasso, porque eles simplesmente não são os bons pastores, é um mau pastor. Versos 14 a 16: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. A característica de Jesus como bom pastor também significa que existe intimidade entre o bom pastor e as suas ovelhas. Intimidade. O bom pastor conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem o bom pastor. A comparação que Jesus faz dessa intimidade é tão grande que ele compara a intimidade dele com quem? Deus Pai. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Intimidade. Jesus é o bom pastor, porque a relação entre Ele e nós e Ele não é burocrática, não é religiosa. Eu não estou aqui tentando convencer ovelhinhas tolas, com minha retórica, com o meu discurso, a gostarem de Jesus. Meu objetivo não é esse. O objetivo de nenhum pregador deve ser esse: convencer pessoas a gostarem de Jesus. Jesus tem algo melhor para te dar que o mundo. Vem para Jesus porque tem isso, tem aquilo. Deixa eu tentar te convencer. Não, peraí, vamos pensar um pouquinho melhor. Jesus é bom, vem. Jesus está te implorando, Jesus está te chamando. Vem, Jesus está chorando, está esperneando para você amá-lo. Não existe isso. Jesus não está colocando nenhuma ovelha pelo cabresto e conduzindo. Ele chama e elas vêm. Ele chama e elas vêm. É uma naturalidade na relação. Existe uma voluntariedade nessa relação, porque elas são dele, porque elas pertencem a ele. Existe voluntariedade no seu coração? Você está aqui porque você quer? Você, na segunda-feira de manhã, você vai obedecer Jesus como sendo uma ovelha verdadeira? Uma voluntariedade nessa obediência, nessa relação de intimidade? Ou na segunda-feira você vai acordar de manhã: eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que ser uma ovelha, eu tenho que amar meu pastor, eu tenho que fazer. Não, é voluntariedade, é intimidade, é uma vida de entrega, é uma vida de alegria, de prazer nessa relação. É gostar de Jesus, não é engolir Jesus, não é suportar Jesus, suportar o cristianismo, mas é amar, é se entregar. É para esses que a volta de Cristo é alegre, é para esses que a volta de Cristo é desejada, é por eles, porque é o meu bom pastor, é o meu amigo, é aquele em quem eu confio, que é bom para mim, que me faz bem, e eu vou conhecê-lo. É para esses. E da outra forma, da outra relação, de Jesus para conosco, intimidade. Eu conheço o que você precisa, eu sei o que é melhor para você, eu cuido de você, eu sei cada uma das suas necessidades, eu te chamei, eu fui até você. Intimidade. Jesus te conhece, Jesus está ao seu lado, você não está sozinho. Você pode olhar para mim e na figura de um pastor você não vai encontrar isso. Eu moro em Franca,
momentaneamente, nesse momento, estou em Franca, distante. Não tenho condições, muitas vezes, de atingir a expectativa, a necessidade de ovelhas. Somos limitados, fazemos aquilo que... e seremos cobrados para nos esforçarmos ao máximo que pudermos. Mas o nosso máximo não é suficiente. Existem líderes aqui presentes, presbíteros nessa igreja local, que têm essa incumbência de darem o máximo de si para cuidar das ovelhas. Mas o máximo deles é limitado. Não atinge. São homens, são pecadores, não têm todos os recursos. Serão cobrados pelo máximo, pelo seu melhor. Mas Deus nos deu um bom pastor. E Ele está conosco o tempo todo. E Ele nos ama o tempo todo. E Ele cuida de nós o tempo todo. Ele está ao seu dispor o tempo todo. Ele é onipresente e benéfico a você o tempo todo. E se você se decepciona com homens, se você se decepciona com a limitação dos homens, não se esqueça, não se desanime. Existe um bom pastor que te ama, que cuida de você, que te atende no tempo dele, mas ele te atende, ele te ouve, ele sabe do seu sofrimento. É o nosso bom pastor. Versos 17 a 18. Apenas um comentário, verso 16. Retomando a intimidade. Esse bom pastor tem intimidade com as ovelhas. A respeito de quem Jesus está falando no verso 16? As ovelhas que viriam sobre nós. A intimidade de Jesus com as suas ovelhas é tão grande, que Ele menciona nesse verso eu e você, aqui em 2021, no Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, depois de tantos anos, séculos e milênios, Ele menciona nós. Existem outras ovelhas de outro aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele fala até de nós, as ovelhas do futuro. Ele conhece não de somente no presente, mas de passado, presente e futuro. Ele é o nosso Criador, é o nosso Deus. Ele está conosco independente das eras. Nós somos propriedade dele, sempre fomos, sempre seremos. Versos 17 e 18. Por que Jesus é o bom pastor? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Primeira coisa, verso 17, Jesus está falando que ele tem uma diferença muito grande com relação aos pastores, aos falsos pastores. Eu vou dar minha vida pelas ovelhas. Eu vou morrer pelas minhas ovelhas. As do passado, as do presente e as do futuro. Eu não vou só me sacrificar um pouco, eu vou dar tudo de mim. Jesus está prevendo a sua morte. Ele já está falando da sua entrega, do seu sacrifício naquela cruz. Eu sou um bom pastor porque eu dou a minha vida. Eu me sacrifico. Eu não estou indo até as ovelhas, eu não estou buscando as ovelhas, querendo algo delas. Porque essas ovelhinhas são tão fraquinhas, são tão pobres, elas são tão miseráveis que elas não têm nada para me oferecer. Essas ovelhinhas são tão pecadoras que eu, um Deus santo, não posso requerer nada delas. Elas não têm nada para me oferecer. Então eu não estou indo com interesse. Eu vou até elas para me sacrificar. Eu vou até elas porque elas precisam de mim. Porque sem mim elas nada podem fazer. Porque sem mim elas estarão perdidas. Então a primeira coisa que nesse verso nós vemos é que Jesus
sacrifica pelas suas ovelhas. Ele se sacrificou por nós. Por isso Ele é digno da nossa admiração. Por isso Jesus é digno da nossa obediência, da nossa submissão, porque Ele fez por nós algo que ninguém poderia fazer, algo que Ele não precisava fazer, algo que não traria tantos resultados interessantes assim para Ele, mas Ele fez. Porque Ele se sacrifica, porque Ele nos dá algo e não quer nada de nós como lucro. Mas Jesus também é o bom pastor, no verso 18: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu sou o bom pastor, porque a minha obra, ela tem eficácia garantida. Eu não vou me sacrificar e morrer porque romanos vão me matar, porque judeus vão me trair. Mas eu vou morrer porque eu vou me entregar. Porque eu vou dar a minha vida. E o Pai, aquele que me enviou, que me mandou fazer isso, é aquele que dá a mim a eficácia garantida da minha entrega. Dá a mim a eficácia garantida do meu ministério, do meu apacentamento. Em mim há sucesso. Em mim há eficácia garantida. Por isso eu sou um bom pastor. Porque eu já sou vitorioso. Porque eu não estou por baixo, como aparentemente as coisas mostram. Porque eu não sou uma religiãozinha no meio de uma sociedade perdida que é perseguido. Eu não sou um líderzinho de uma seita. Eu sou o todo-poderoso e vitorioso Filho de Deus, o Messias. Nós não precisamos titubear. Nós não precisamos ter medo. Somos fracos, eu sei. Vacilamos, oscilamos. Mas nós podemos confiar, meus irmãos, que seguindo esse bom pastor, a eficácia garantida. Eu vou terminar essa mensagem, essa série, da seguinte forma. Hoje conforme está proposto, é a minha última mensagem aqui. E não em um tom de adeus, mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem específica. Estarei aqui o tempo todo. Orem para que eu consiga me mudar para cá, minha vida possa se encaminhar, para que esse bom pastor, que seja da vontade dele, que eu venha para cá, continue ajudando vocês, continue sendo edificado. Esse é meu desejo. Mas em dias tão difíceis como esse, se eu pudesse dar 2 conselhos, eu daria. Primeiro, discernam os tempos que nós estamos vivendo. Acordem. Está na hora de cair da cama no sonho. A gente não vai viver aqueles tempos áureos que nós achávamos que quando éramos mais novos, jovens, que nós viveríamos. Não tem jeito, meus irmãos. Os tempos estão difíceis. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com histórias, nós lidamos com casos variados. E a verdade é, sim, nós estamos entrando numa era de maneira muito rápida em uma sociedade que odeia Deus e a sua lei cada vez mais, dia após dia.
Amanhã, segunda-feira, o mundo vai odiar a Deus e a sua lei mais do que está odiando hoje. Então é tempo de despertar, de acordar e de se situar aonde nós estamos inseridos no contexto da história da humanidade. É difícil para nós, de 20, 25 anos para cima, entender essa realidade, porque nós vivemos lá nos anos 90, nós vivemos lá nos anos 80. Lembra, Tarek, quando jogava bola lá na rua? E era saudável? Que a gente brincava de subir na árvore? Que o nosso pai e a nossa mãe podia deixar a gente jogar bola lá e ficar soltando pipa? A gente tem que esquecer disso. O mundo está diferente. O mundo mudou, meus irmãos. Então, o primeiro conselho que eu daria é: se situe no pedacinho da história que nós estamos inseridos. Tenha o discernimento, esteja em alerta. Estejam vigilantes. Veja os planos da sua vida. São adequados para uma vida contemporânea? Será que gastar tanto tempo assim, tentando ganhar dinheiro e atingir sonhos, é tão proveitoso assim do que gastar tempo com a família? Evangelizando, orando? Algo a se pensar. E diante desse cenário, diante dessa situação, eu dou o segundo conselho: amem Jesus Cristo com toda a força de vocês. Dependam de Jesus Cristo. Sejam amigos de Cristo. Sejam seguidores fiéis. Tenham Cristo como um amigo verdadeiro que caminha com vocês. Contem com Ele. Conheçam Ele. Investiguem Ele nas Escrituras. Dependam dEle. Ele é a rocha. Ele é nosso sustentador. Ele é nosso bom pastor. Ele é a fonte de água viva. É o pão vivo que desceu do céu. Ele é tudo, em todos. Não há referência à estabilidade fora de Cristo. Não esperem dessa denominação. Não esperem muita coisa de pessoas e líderes dessa denominação. Não esperem muitas coisas de atividades religiosas, de socialidade religiosa, de um clube social. Não esperem, os dias são difíceis. Veja o que a pandemia fez com a gente. A pandemia impediu que até pastores pastoreassem pessoas. A pandemia tira a paz de pessoas que perderam o emprego, e a pandemia tira a possibilidade de programações da igreja. Se você depender de qualquer outra coisa que não seja Cristo, não haverá estabilidade. Estejam firmados em Cristo. Porque quem Ele é? Ele é tudo o que nós temos e precisamos. Ele é tudo o que precisamos. Nele há tudo o que nós podemos precisar, e nele há todos os recursos suficientes. Mas não se esqueça de outra coisa: Ele é tudo o que nós temos. Não tem outra alternativa. Meus irmãos, se firmem nesses dois conselhos. Esse foi o objetivo dessa série. Tentar mostrar um pouquinho para você de que talvez o seu erro até hoje foi colocar muita expectativa e esperança em coisas que não são Jesus. E invariavelmente o que você experimentou até aqui? Frustração. Que Ele seja o seu maior tesouro depois dessa série. Que Ele seja a sua maior esperança. Que Ele seja a sua maior alegria.
Que Ele seja o seu maior instrutor. O que fazer, o que não fazer. Como fazer. Como proceder. Confie nele. Obedeça a Ele. Espere nele. Que você ame Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, obrigado por essa série, obrigado por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de nesses dias, nessas 4 mensagens, estarmos debruçados em trechos do livro de João. Com certeza há tesouros muito mais profundos, mas nós já podemos dizer que estamos satisfeitos em Ti por essa série. Perdoe as minhas falhas, a minha fraqueza, perdoe a minha limitação, Senhor, ao transmitir com as minhas palavras tão pobres, a tentar transmitir a profundidade de quem o Senhor é. É lógico, jamais tinha a pretensão de alcançar a profundidade, a largura, o comprimento de quem o Senhor é. O Senhor é infinito. Seus atributos maravilhosos são inalcançáveis e nossa mente não pode compreender. Mas nós tivemos um vislumbre, sim. Nós recebemos da Tua parte graça e conhecimento suficiente para ver quem o Senhor é. O meu pedido nessa última mensagem é que o Senhor conceda graça por parte do Teu Espírito, não somente para esse conhecimento ficar nessa etapa de aprendizagem, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes. Senhor, se o Senhor não se levantar, se o Senhor não avivar o Teu povo, se o Senhor não vier e trazer força a nós, se o Senhor não vier nos trazer ousadia, ânimo, alegria, intrepidez, nós seremos engolidos por esses dias difíceis. Muitos já têm sido. A única esperança que nós temos é o Senhor Jesus. Ele é tudo para nós. É tudo que nós temos. Nós queremos honrá-lo, Senhor Jesus. Nós queremos ser um povo fiel, que reflete os Teus atributos, que reflete a maravilhosa pessoa que o Senhor é. Nós queremos sim, Senhor, ser obedientes até o fim. Nós queremos ser perseverantes. Senhor, nós queremos sim cuidar das nossas famílias. Queremos, Senhor, evangelizar. Nós queremos sim, Senhor, ser uma igreja atuante, igreja forte. Queremos sim levar o Teu evangelho. Nós queremos sim Te honrar, Senhor Jesus. Nós queremos cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu. Nós queremos ser luz no mundo. Nós queremos ser sal da terra, meu Deus. Nós temos o desejo de cumprir o que o Senhor nos deu. Nós não queremos, Senhor, exercer aqui um projeto humano de construção de um império, de construção, Senhor, de uma denominação que é conhecida, mas nós queremos ser um ponto de luz, que pessoas se convertem, que Te conhecem por meio do nosso testemunho, da nossa mensagem. Simplicidade de uma pregação em João 3,16, mostrando o Teu amor, a condenação do homem, e mostrando o Teu perdão, a vida eterna. Nós queremos ser simples, nós queremos ter expectativa no Teu poder, no Teu nome. Queremos ter famílias fortes que refletem o Teu nome. Senhor, nós queremos Te honrar, Senhor Jesus. Meu Deus, tudo que está fora do Senhor não tem sentido. Senhor, conquistar coisas nessa terra não tem sentido em si mesmo. Nós queremos viver o Senhor 24 horas. Nós queremos orar ao Senhor em espírito o tempo todo. Nós queremos respeitar a Sua onipresença. Mas se o Senhor não nos der graça, nada disso acontecerá. Não adianta nada nós sabermos quem o Senhor é, se o Senhor não vier até nós, se nos avivar, se o Senhor não trazer um avivamento, mesmo que local e individual. Então que essa série seja sobrenatural, que o efeito desse conhecimento seja
sobrenatural. Seja algo que vem do céu, esse poder que nos levanta e que faz aquilo que nós não conseguimos fazer, que é ser fiel ao Senhor. É isso que nós queremos. Para a glória do teu próprio e bendito nome, nós oramos. Amém. Que Deus os abençoe. Continuem firmes, continuem atuantes, vigilantes, amantes e apaixonados por Cristo. E continuem interessados na próxima série, as obras da carne, as inclinações da carne. Qual será a sua inclinação da carne, hein? Você já pensou? Todos nós somos pecadores, mas existem inclinações que nos marcam também. Não percam essas séries do evangelismo, do evangelho, as obras da carne. Continuem sedentos, continuem dependentes da palavra. Isso é maravilhoso. E vira e mexe, nós vamos estar aí pregando, trazendo uma mensagem. Orlando, estou com vontade de pregar aí, abre um espaço aí. Estaremos aí. Contem comigo, com a minha família. Nós queremos continuar também atuantes aqui no meio dos irmãos. Que Deus dê graça, sabedoria para todos vocês. Amém? Estamos encerrados. Uma boa noite a todos.